Os meus avós paternos quanto maternos tiveram 4 filhos. Eu tinha 3 tios de um lado e 3 tios de outro. Os irmãos da minha mãe e os irmãos do meu pai. E na virada do ano, enquanto muita gente estava festejando, comemorando, celebrando, eu estava no velório do meu tio, irmão mais velho da minha mãe. E apesar de uma circunstância muito ruim, o velório sempre é um momento em que a gente reflete sobre como a gente tem lidado com a vida, com as circunstâncias que nós enfrentamos e principalmente o quão sério é para a gente o fato de estarmos vivendo. Muita gente não compreende o que é a morte em si. E a Bíblia ela explica para a gente. A Bíblia ela é confrontada com diversas perguntas sobre a morte. Quando nós vemos a morte acontecer com pessoas que nós amamos, nós tendemos a fazer perguntas que são muito difíceis. Por que isso está acontecendo? Por que as pessoas morrem? O que é a morte de verdade? Para onde as pessoas vão quando morrem? São perguntas sinceras, perguntas que têm a ver com preocupações muito normais da nossa vida, da existência. E é sobre essas perguntas que eu quero falar, principalmente sobre o que acontece após a morte. Mas antes de entrarmos no tema em si, eu quero te convidar a fechar os olhos, abrir o coração, para falarmos com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra e dela ser aberta nesse momento aqui diante de nós. Amém. Que nesse momento o Senhor fale conosco. Amém. Para isso, cale a nossa mente, para que nós escutemos a Tua vontade e a Tua revelação. Amém, Senhor. E que fábrios se calem, para que a Tua palavra e o Teu Santo Espírito falem conosco, em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje sobre a verdade sobre a morte. Eu queria pular essa introdução que eu já fiz e comunicar a vocês os 4 pontos que eu vou compartilhar com vocês durante toda a mensagem. Primeira coisa, a Bíblia ensina que o ser humano não possui imortalidade natural. Nós não somos imortais por natureza. Segundo ponto, a morte é um estado de inconsciência. Não há sabedoria, inteligência ou qualquer desenvolvimento de capacidade motora e cognitiva. Não há pensamento na morte. E a terceira coisa, a esperança do cristão não está numa alma imortal, mas na ressurreição. E o 4º ponto, e esse é só uma piada, acho que todo mundo já viu esse filme ou tem noção de quem é o Gasparzinho. O Gasparzinho é tratado nos filmes como um fantasminha camarada. E tem muita gente que até hoje acredita que existem almas vagando que vêm se comunicar, que vêm perturbar as pessoas, que vêm assombrar as pessoas. Aqui é apenas uma piada de referência para lembrar a gente de uma coisa. Essa ideia de fantasma não é bíblica. Essa ideia de fantasma vem de outra fonte. Mas aí eu comento durante o sermão. Mas para a gente entender o que é a morte, precisamos primeiro entender o que é a vida e como ela foi formada. Durante a semana, eu comecei falando com vocês sobre a criação e sobre a formação do homem em sequência. Depois falei sobre o pecado e salvação. Eu quero compartilhar com vocês agora a formação do homem mais uma vez, para que fique gravado na mente. A Bíblia apresenta a formação do homem como uma equação muito simples. Abre tua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Alguém tem uma versão que está um pouquinho diferente disso? Ser vivente na Bíblia da Ana Paula. Como é que está a sua?
Ah, tá diferente não. A Bíblia apresenta para a gente algo muito simples. A formação do homem é constituída de duas coisas: pó da terra, fôlego de vida. Pó da terra é a matéria criada por Deus, fôlego de vida é aquilo que é soprado dentro de nós. É o fôlego que temos, é a respiração. E a junção dessas coisas gera um ser vivente ou uma alma vivente. É bem preciso olhar para o texto bíblico e entender que o texto diz que o homem passou a ser uma alma vivente, ou ser um ser vivente. O homem não é apenas não é na verdade uma separação de dois elementos. Ele é a unidade de dois elementos num único ser. Nós não temos alma, nós somos alma perante a Bíblia. E essa informação precisa ficar na nossa mente, porque o ser humano é descrito dentro da Bíblia como um ser completo, um ser que é integral, um ser inteiro. O pensamento de dividir o homem não é bíblico. O pensamento de divisão do homem nasce de filosofia pagã, para ser mais específico, de filosofia grega. Só que aí a gente pode reverter a equação, já que a gente está falando de morte. Porque se a gente tirar, a gente tem um ser vivente ou uma alma vivente, menos o fôlego de vida, o que a gente tem é um ser morto. Se você for para Gênesis capítulo 3, verso 19, o texto vai dizer assim, está na tela, mas você pode ler na tua Bíblia também. Na maldição que cai sobre a terra, o texto diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, até que você retorne à terra, pois dela fostes formado. Porque você, Adão, é pó, e ao pó tornarás. Perceba que o texto diz exatamente: Adão, você é pó, e ao pó você vai retornar. O que retorna ao pó é Adão. Literalmente é isso que o texto diz. Às vezes a gente separa e acha que vai uma alma para o céu, e o corpo agora é descartável e fica na terra. Não é isso que o texto está dizendo. É Adão como um ser que vai para o pó, porque o fôlego dele foi retirado, porque o fôlego dele cessou. A ideia bíblica é de um homem completo. E o homem, só é ser vivente, alma vivente, quando as duas coisas estão nele. Ele é um ser que vive, uma alma que vive apenas quando os dois estão juntos. A separação é um ser morto, completamente morto. O que o texto apresenta é que o corpo retorna ao pó, e o fôlego de vida, ele retorna para Deus. O sopro de vida retorna para Deus, segundo Eclesiastes. E principalmente, esses textos que a gente leu mostram que a alma deixa de existir como um ser consciente. Em Ezequiel capítulo 18, verso 4, eu não coloquei no slide, mas você pode ler na tua Bíblia, diz a seguinte frase: a alma que pecar, essa morrerá. Para a Bíblia, a alma peca e morre completamente. Porque para a Bíblia, alma, no sentido da palavra original, é uma pessoa por completo. A gente não pode separar o que Deus uniu, é que nem um casamento. Quando nós fazemos isso, nós quebramos completamente a aliança de Deus. Quebramos quem Deus é e qual é o caráter de Deus. Deus não trabalha com obras pela metade. Eu falei isso no primeiro dia, quando falamos da criação. Deus não deixa a obra pela metade, assim como Ele não reparte a sua obra a ponto de quebrar o que é o ser humano. Mas tem mais textos da Bíblia que apontam para essa verdade. Quando vamos em Eclesiastes, e eu convido você a abrir ou a passar as folhas da sua Bíblia, para Eclesiastes capítulo 9, verso 5, nós vamos dar de cara com uma verdade muito clara. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e versículo 10. Amém? Amém. Porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão, verso 10, para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O texto de Eclesiastes é claro dizer que quem está morto não sabe de nada. Quem está morto não está preocupado com nós que estamos vivos. Quem está morto não está intercedendo por nós. Quem está morto não está numa condição especial diante de Deus. Ele está descansando no pó da terra. Fique imaginando agora, só um exercício de imaginação. Algum ente querido seu que partiu. Vou usar como exemplo meu avô, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Até os meus 14 anos, que foi quando ele faleceu, ele era o referencial de homem que eu tinha. Meus dois avós faleceram no espaço de 3 meses. Eram os referenciais de homens que eu tinha. Porque eu não tinha um relacionamento muito bom com meu pai, apesar de morar com meu pai a vida inteira. Meus pais estão juntos até hoje, nunca se separaram, mas eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Porque meu pai sempre foi aquele cara bem durão, um cara que não expressava sentimentos. Era uma má interpretação minha. Eu achava que meu pai não me amava. Até eu entender que amor não é palavra, amor é ação. E meu pai nunca deixou de colocar comida na mesa, abriu mão de ter muitas coisas para sustentar a casa e para estar perto da gente. Então, eu interpretava mal meu pai. Amo meu avô de paixão, sempre amei. Mas imagina, quando meu avô morreu, o jovem de 14, 15 anos, saindo do lado de fora de casa, gritando para Deus: você é um estúpido, você é um idiota, enfim, eu xinguei Deus de tudo que era nome possível, gritando de desespero. E Deus entende que foi de desespero. Falei um monte de besteira. Sofri dos 14 até os 19, que foi quando eu me converti e entendi o processo de que nem tudo é culpa de Deus. Nem tudo é Deus que faz. Às vezes é só consequência do pecado mesmo e da nossa natureza que vai se, a cada dia se denegrindo, vai se destruindo, enfim. Imagina o meu avô no céu, olhando para isso e dizendo assim: nossa, como o Fábio está triste, como o Fábio está destruído emocionalmente. Agora que eu parti, ele está com o coração partido, quebrado. Isso seria bom para o meu avô? Não. O céu seria um lugar bom para o meu avô? Não. Porque ele estaria enxergando o que está acontecendo na terra. Todas as mazelas. Imagina o meu avô estar no céu olhando para minha avó sofrendo. Que a vida inteira só teve um namorado, um marido. Ama meu avô de tal maneira que até hoje ela não consegue usar roupa colorida. Porque ela acha que ela está de alguma forma quebrando a imagem dele. Ela se sente em luto até hoje. Imagina como seria uma tortura para o meu avô. É por isso que o céu não trabalha, ou melhor, que Deus não trabalha com um céu que seja feito para torturar seres humanos. Ele trabalha com um céu perfeito. E com um céu em que as pessoas que lá estão experimentam felicidade plena e completa. Mesmo para alguém perfeito no céu, olhar para a terra é triste. É só olhar para o próprio Deus em Gênesis capítulo 6. Deus é perfeito em tudo que faz. Amém. É perfeito em seus sentimentos. Mas quando Ele olha para as dores da terra, Ele sente. Imagina para a gente como seres humanos, que somos muito mais frágeis que Deus, não sabemos o futuro. Seria uma tortura, até mesmo o melhor do céu. Porque nós lembraríamos que não estamos com aquelas pessoas que foram especiais para nós, ou que são especiais para nós. É por isso que a Bíblia é bem clara em dizer: os mortos não sabem de coisa alguma, os mortos estão descansando. A morte é comparada várias vezes na Bíblia. Eu coloquei vários textos aqui no slide, eu vou mandar para vocês, o link já está aqui, mas eu mando depois para vocês de forma mais clara, para quem quiser. É muito claro na Bíblia. A morte é um sono, porque na morte não há consciência. É um descanso até o momento em que abrimos o olho novamente na ressurreição oferecida por Cristo. A Bíblia não quer trabalhar
com soluções provisórias. Ela trabalha com uma solução, que se chama ressurreição. Para quem morre, a esperança não é um céu agora. A esperança é uma eternidade com Cristo na ressurreição. Amém. Por isso a Escritura é bem direta no que diz. Não há pensamento na morte, não há sentimentos na morte, não há comunicação na morte. Essa é a maneira da Bíblia nos proteger de algumas doutrinas que são muito pesadas para nós. Não sei se você já teve experiência com alguma dessas ideias, mas tem gente que até hoje vive com esperança de contactar os seus mortos através do espiritismo. Imagina você ter que pagar, ou pelo menos frequentar um lugar para comunicar com as pessoas que você amou, sendo que a Bíblia já aponta para nós que não existe isso. Tem gente que cultua os mortos, que exalta os mortos de uma maneira que acaba não vivendo aqui, tentando se comunicar com quem está do outro lado, ou melhor, quem está de um lado que nem existe. Imagina a tortura emocional que isso é. São tantas as ideias sobre o inferno, inclusive a terceira ideia está no Padrinho, a ideia de tormento eterno, ou constante, contínuo após a morte. Não sei se você sabe disso, mas se não sabe, fique sabendo a partir de agora, e eu te dou a fonte para você pesquisar se quiser. A ideia de um inferno em que os seres humanos são torturados por demônios não é bíblica. Essa ideia vem de um livro, de uma trilogia, chamado A Divina Comédia. São 3 obras de um escritor católico chamado Dante Alighieri, que ele escreve 3 livros: Céu, Inferno e Purgatório. No livro Inferno, ele descreve o inferno como um lugar debaixo da terra, com 9 níveis, e nesse último nível, Satanás, o próprio Lúcifer, já transformado num anjo mau, tortura pessoalmente as pessoas mais terríveis do universo. Só que diferente da visão de inferno que a maioria das pessoas tem, de fogo constante, a ideia de inferno para Dante é de um lugar completamente congelado, sem vida, um lugar que não tem calor, porque enquanto há vida há calor. Quando as pessoas morrem, acho que você já teve contato com alguém que faleceu, se você tocar, a pessoa é geladíssima, geladíssima. Então a ideia bíblica é nos mostrar que existe uma verdade. A verdade é que o ser humano é completo. E quando a morte ocorre, essa divisão que muitos fazem não ocorre. Apenas há o descanso no pó da terra. Passando para explicar mais profundo a ideia, quem aqui já ouviu falar sobre a doutrina da imortalidade da alma alguma vez na vida? Eu vou pedir para um de vocês só, o primeiro que levantar e que se sentir confortável. Você conseguiria explicar em uma ou 2 frases o que é a doutrina da imortalidade da alma? Está balançando a cabeça aqui sim, Rafael? Se eu pudesse resumir a doutrina da imortalidade da alma, eu resumiria na ideia de que os que morrem agora ou estão no céu, no inferno ou no purgatório. Esse é o conceito claro de imortalidade da alma. Muitas das igrejas que são hoje igrejas que têm muitos cristãos verdadeiros e genuínos, não estou questionando a sinceridade de ninguém, mas muitas das igrejas que nós temos no Brasil e no mundo acreditam na doutrina da imortalidade da alma. Quando a pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou no caso dos católicos, ele pode ir para um lugar intermediário, pagar de alguma forma pelos seus pecados, que ainda não foram totalmente purificados, passam um tempo no purgatório, até que eles possam ser libertos, purificados para a eternidade. E muitas das igrejas acreditam nisso com sinceridade de coração. São pessoas sinceras. Eu tenho pessoas assim na minha família. Pessoas que acreditam sim que nossos entes queridos foram para o céu. Mas eu creio plenamente pela Bíblia que eles estão errados, pelo menos por 3 motivos.
Primeiro dos motivos do porquê a doutrina da imortalidade da alma está errada. Se os mortos já estivessem no céu ou no inferno, o juízo de Deus seria inútil. Porque Jesus seria que nem o STF do Brasil. Julgaria sem fazer um processo legal justo. Julgaria sem nem sequer ter um juízo de verdade. Porque se as pessoas já estão no céu ou no inferno, por que Deus vai fazer um juízo final? Se já está definida a sentença de cada pessoa. Quando nós pensamos em juízo perante a Bíblia, e eu posso explicar isso devagar em outro momento, porque agora é muito corrido para fazê-lo, nós pensamos em juízo em 3 fases. Um juízo em que é apresentado ao júri as provas, as questões do porquê alguém é culpado ou não, pensando em juízo humano. Nós temos um momento em que o júri avalia as provas, até que chega um momento em que dá a sentença final. Para a Bíblia, a gente vê isso em 3 fases: juízo investigativo, o juízo comprobatório e o juízo final. O juízo investigativo ocorre exatamente nesse momento, em que todas as provas sobre a salvação ou a condenação de alguém estão sendo colhidas por meio da nossa vida. Nós somos o maior testemunho se somos pessoas que aceitaram a Cristo ou pessoas que rejeitaram a Cristo. E durante esse processo, o mundo inteiro acaba vendo as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, as crenças que temos ou não temos. Depois vem o juízo comprobatório, que ocorre, segundo a Bíblia, a partir de Apocalipse capítulo 20, no milênio. Jesus volta, nós passamos 1000 anos no céu, e nesses 1000 anos nós vemos todas as oportunidades que Deus deu de salvação para todos aqueles que se perderam. O juízo investigativo funciona basicamente como um testemunho de Deus perante todo o universo, inclusive dos anjos, de que Deus salvou pessoas que acreditaram no seu sacrifício. Nós temos em Apocalipse 20 a comprovação de todos aqueles que se perderam. E no juízo final, nós temos a sentença final de destruição eterna ou de vida eterna para todos aqueles que serviram a Deus ou que rejeitaram servir a Deus. Então, se os mortos já estivessem no céu ou no inferno, a Bíblia estaria errada, porque em Eclesiastes 12, verso 14, o texto diz que Deus há futuro de trazer juízo a todas as obras. Em Romanos 2, 5 e 6, diz que no dia da ira e da revelação do juízo justo de Deus, o qual retribuirá a cada um segundo as suas obras. O juízo é sempre apontado para frente. E o texto de Apocalipse 20, 12 e 13 diz que os mortos foram julgados durante o milênio, segundo as suas obras. O juízo ocorre depois da morte de cada um de nós, da ressurreição que Cristo opera na volta dele. Somente depois disso o juízo é efetivado perante a Bíblia. Segundo motivo do porquê a imortalidade da alma é um problema. Passou, tá certo. Se os mortos já estivessem vivos em outra esfera, a ressurreição seria necessária. E eu queria usar, antes de explicar os textos, usar uma imagem mais fácil para vocês. Quem aqui já ouviu falar da ressurreição de Lázaro na Bíblia? Em João capítulo 11. Ok, a grande maioria. Eu vou contar para aqueles que não levantaram a mão. Jesus era muito amigo de um homem, e esse homem ficou muito doente. Então, as irmãs desse homem mandaram chamar Jesus. Só que Jesus demorou 4 dias para chegar àquele local. Lázaro estava morto há 4 dias, no momento em que Jesus chega. Quando Jesus chega, uma das irmãs sai até Jesus e diz: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aí Jesus diz para ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí a outra irmã vem correndo até Jesus, se joga aos seus pés e diz a mesma frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ao invés de responder com a sua divindade, com o seu caráter divino, com o seu poder, a segunda irmã, Jesus chora, porque Jesus sofre por aquele que faleceu. E depois Jesus vai até o túmulo de Lázaro, e quando está de frente ao túmulo de Lázaro, tem uma grande pedra. E então Jesus fala: tirem a pedra, e pede para que os homens tirem. Quando eles tiram, Jesus diz o seguinte: pelo menos alguém lembra o que Jesus diz? Lázaro, vem para fora, saia para fora, enfim.
Eu tenho duas perguntas bem simples para vocês. Por que Jesus disse, Lázaro sai para fora? Se ele falasse sai mortos, ia sair todos, mas ele queria só que Lázaro saísse. Jesus disse específico porque naquele momento ele estava ressuscitando Lázaro. Mas Jesus não disse, Lázaro, desce daí e volta aqui. A frase de Jesus é clara e objetiva. Lázaro, sai para fora. 4 dias morto. Mas Lázaro ainda era o que estava dentro do túmulo, não uma alma desencarnada que desce do céu. Jesus chama quem está no túmulo, porque nós somos o nosso corpo. Nós não somos algo para além do nosso corpo. Perante a Bíblia, nós somos um ser completo. A ressurreição só faz sentido porque ela trabalha com gente que é corpo. Deus pode fazer o nosso corpo novamente? Claro que pode, Ele fará isso na ressurreição. Mas é por isso que é ressurreição e não reencarnação. Porque se nós fôssemos uma alma desencarnada, Deus não precisa ressuscitar. É só Ele colocar a gente para reencarnar em outro corpo. Se nós somos uma consciência para fora do nosso corpo, é só Deus fazer um download de uma alma num corpo humano. Qualquer corpo serviria. Mas quando Ele chama um corpo de carne e osso. Porque nós somos o nosso corpo por inteiro. Os textos bíblicos dizem, vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus. Jesus não diz, chegará a hora em que aqueles que estão no céu, no paraíso, ouvirão a voz do Filho de Deus. São aqueles que estão no túmulo. E Jesus está falando de gente morta. Porque nós somos um corpo inteiro. Somos seres completos e inteiros. O texto de Daniel 12:2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos, capítulo 24, verso 15. Se não há ressurreição dos mortos, os que dormiram em Cristo estão perdidos. 1 Coríntios 15, versos 16 a 18. Paulo é claro sobre a condição da nossa esperança. A esperança não é ir para o céu ou morrer. A esperança é ressuscitar naquele grande dia. É claro o objetivo. Se a ressurreição for irreal, 1 Coríntios 15 está esvaziado e não faz sentido. A maior prova do cristianismo cai por terra, porque Cristo não reencarnou. Cristo ressuscitou. E o convite dele, o chamado dele, é para a ressurreição dos mortos. Nós temos uma Bíblia que aponta que o nosso corpo não é descartável. E que, principalmente, nós somos completos perante o plano de Deus. Deus destrói completamente a doutrina da alma consciente ou da imortalidade da alma. Porque Deus não trabalha com espíritos desencarnados. Ele trabalha com carne e osso, que é a imagem e semelhança dele, formados pela sua mão e reformados pela mesma mão. Nós somos ressuscitados pelo Deus Criador de todo o universo. E eu creio com toda a minha vida que naquele grande dia eu vou reencontrar as pessoas que partiram. Não porque elas são espíritos desencarnados, mas porque eu tenho um Deus que uma vez criou do nada e que recriará a partir da matéria cada um daqueles que partiram e que morreram em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro problema, se os mortos já estivessem no céu, a volta de Cristo perderia seu sentido. A Bíblia aponta para um Jesus que vem buscar vivos e mortos. Um Jesus que chega diante da terra e ressuscita pessoas. A pergunta é simples, parece quase boba. Mas se as pessoas já estão no céu ou no paraíso, para que Jesus vai voltar para buscar? Você consegue imaginar essa cena? Me desculpe parecer muito bobo com o que eu vou falar, mas precisa ser muito bobo para entender o que eu estou falando. Imagina Jesus no céu, todos aqueles que morreram salvos, Paulo, Moisés, que foi ressuscitado, mas Elias, que está lá no céu. Imagina agora Davi,
imagina Maria, imagina José, pai de Jesus, José do Egito, essa galera tudo reunido lá no céu. Aí Deus olha para aqueles que estão lá e fala assim: Enoque, Elias, Moisés, vocês fiquem aí um pouquinho, que eu vou descer lá na terra. Aí as almas que vieram desencarnadas, que não foram ressuscitadas, ou que não vieram em corpo, a gente desce lá, aí eu vou ressuscitar vocês, para vocês voltarem exatamente para onde vocês estavam agora. É um rolê que parece que Jesus está fazendo na Bíblia? Parece que é isso que ele faz? Eu sei, a imagem é muito boba, é muito besta. Mas já pensou que muitas vezes é isso que a gente acaba acreditando? Que Jesus parece estar brincando com as pessoas que estão no céu, que estariam no céu? Que Jesus estaria brincando com as almas desencarnadas, trazendo a galera para cá de volta, para levar exatamente para a eternidade? A volta de Jesus só faz sentido porque ele está vindo buscar na ressurreição dos mortos, na volta dele, aqueles que morreram com ele, aqueles que morreram nele. Paulo vai ressuscitar naquele dia, Davi vai ressuscitar naquele dia, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a avó, tio, amigo. Essa é a crença que nós temos. Eles vão ressuscitar naquele dia, porque o presente, a esperança que nós temos é de um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, inclusive na morte. É um Deus que faz as coisas acontecerem segundo o seu propósito. Os textos da Bíblia dizem que Cristo vem sem demora e o galardão está com ele, o presente, a recompensa. O Filho do Homem virá e então retribuirá a cada um, segundo Mateus 16, 27. É só naquele grande dia que as pessoas receberão o galardão da salvação. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E eu vou ler esse texto devagar com vocês já já. A coroa, o Senhor, isso é Paulo dizendo, a coroa o Senhor me dará naquele dia. Em 2 Timóteo 4,8. Nossa esperança não é ir para o céu a morrer, mas ressuscitar quando Cristo voltar. Amém. Cristo vem para nos buscar, vem para buscar os seus que faleceram, vem para buscar a cada um de nós. Esse é o Cristo que nós cremos perante a Bíblia. E o texto de 1 Tessalonicenses, acho que travou ali, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, caminho para o final da mensagem, diz o seguinte, se você quiser abrir na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Eu vou pausar aqui. Se Paulo está enfatizando com tanta veemência que os vivos não precederão os que dormem, a informação que ele está dando para a gente claramente é que os que dormem surgirão exatamente na volta de Jesus. E aí o texto continua dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quando isso acontece? Na volta de Jesus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. A grande mensagem da Bíblia é sobre um Deus que ressuscita os seus quando Ele vem. Amém. Cristo está vindo nos buscar. Amém. E Ele espera que nós tenhamos a crença correta. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O tempo que eu criei errado não é um problema para Deus, mas é um problema quando eu não permito que Deus me ensine a sua verdade. Deus quer fazer com que nós compreendamos a palavra.
Nem sempre é fácil. Tem textos difíceis na Bíblia. Mas quando se trata da verdade da salvação, ela é tão escancarada que qualquer um de nós pode encontrar, quando de coração sincero busca compreender quem Deus é e o que Ele faz na palavra. A Bíblia é bem clara em dizer em 1 Coríntios 51 a 55 que a imortalidade não é natural. Nós não temos imortalidade em nós. A imortalidade será concedida na ressurreição. Porque o texto de 1 Coríntios 15 diz que isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Não vai dar para ler agora, para não passar demais o tempo, mas 1 Timóteo 6, 15 e 16 diz que aquele que habita em luz inacessível, somente Ele, Deus, possui imortalidade. Não existe imortalidade em nós. A imortalidade que nós teremos, ela é um presente de Deus, dado exatamente no momento em que nós somos ressuscitados e transformados em corpos incorruptíveis. É por isso que a gente precisa terminar a mensagem pensando em uma coisa: quem é que tem a palavra final? Quem é que tem a palavra final de verdade? Porque tem muita gente achando que a morte é uma amiga, que morrer pode ser só um alívio temporário para que nós possamos nos comunicar de forma perfeita com as pessoas. Nós nos tornemos espíritos desencarnados, sem a maldade do corpo. Tem gente que acredita que a morte é uma passagem, ou de alguma forma uma libertação. E não é isso que a palavra apresenta para nós. A palavra apresenta que a morte não é uma inimiga, mas uma inimiga derrotada. Amém. Jesus derrotou a morte. Por meio do seu corpo ressuscitado, Ele mostrou que nós podemos ser ressuscitados. Ele apresentou a verdade de que a morte não tem a última palavra. A última palavra não é do túmulo, da sepultura, não é da morte, não é do inimigo de Deus. A última palavra é de Cristo. E a palavra dele para nós é: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Se nós crermos nele, ainda que venhamos a morrer, nós viveremos eternamente. Amém. Cristo nos deu uma mensagem muito clara. A gente vai ter um louvor que, enquanto o louvor é entoado, você possa refletir na tua vida. Se por acaso você por muito tempo creu de uma forma diferente da que a Bíblia apresenta, saiba que Deus te perdoa. Eu também já criei e Ele me perdoou. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe do nosso coração sincero. A Bíblia é clara, diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas se hoje, perante a Bíblia, você aceita o ensino bíblico de que os mortos dormem e aguardam a ressurreição e o chamado de Deus para a ressurreição, eu te convido, fica de pé junto comigo e nós oramos após o louvor. Fico a imaginar quando enfim chegar o momento em que Jesus virá para buscar aqueles que são seus. Não poderei conter a emoção de ver com meus olhos quem por mim morreu, me chamando, filho, vamos ao céu. Quero nesta hora, quando Ele dizer como agradecer, venho aqui morrer e
quero lhe servir e a vida em volta por amor proclamar acerca desse dia, quando ao céu chegarmos, Cristo enxugará lágrimas que aqui vieram a cair por tanto sofrer. Não terá mais morte, nem pranto ou dor. Tudo terminou, vencerá o amor do meu Salvador. Tudo terminou, vencerá o amor do meu Salvador. Oremos. Santo e eterno Deus, Amém. Pai querido, Senhor, nós somos gratos a Ti, primeiramente porque o Senhor nunca deixa a Tua obra pela metade. Verdade. Somos gratos porque o Senhor revela na Tua palavra que o Senhor um dia virá nas nuvens dos céus Amém, Senhor. para restaurar completamente a criação. Glória a E Deus. nós cremos que mesmo aqueles que passarem pela nossa pior inimiga, a morte, serão ressuscitados pelo Teu poder. Amém. A Tua palavra apresenta para nós a verdade de que nós só teremos imortalidade quando o Senhor nos conceder na volta de Jesus. Amém. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude a interiorizarmos essa verdade. Sei que para alguns dos meus amigos aqui é uma verdade incômoda que por muitas vezes não foi contada a eles. E eu te peço que o Senhor nos ajude, através da Tua palavra, entender qual é o propósito da Tua salvação apresentada na palavra. Em nome de Jesus. Senhor, e se por acaso, de alguma forma, tudo que nós pensamos sobre a morte em algum ponto da nossa vida realmente está errado, nos ensina por meio da palavra, Amém. porque a Tua palavra é verdade e nós cremos no poder dela. Amém. Nós estamos aqui porque cremos no poder dela. Eu te peço, por favor, que guie cada um dos meus irmãos de volta para casa em segurança e proteção. Amém. E seja com eles assim como o Senhor tem sido comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém.